Um bom dia para vocês, um bom sábado. E vou soltar Santas Escrituras hoje, né? Falando sobre o sábado, também falando sobre arrependimento. Vou soltar na Santas Escrituras hoje, falando a passagem sobre o sábado, e vou falar para vocês a passagem de João Batista chamando o povo ao arrependimento. Também vou soltar a parte de Jesus chamando o povo ao arrependimento, né? Tem duas partes das Santas Escrituras que o Senhor fala chamando o povo ao arrependimento. Quando o Senhor pregava, o Senhor não pregava só para aquelas pessoas que não conheciam, o Senhor pregava até para de dentro, tudo para aquelas pessoas de dentro do templo, né? Ó, bora pra cá, vou começar logo em Isaías 50. E vou ler ela pra vocês, por quê? Porque tá fala referente o sábado, né? E eu vou soltar pra vocês, ó. Assim diz o Senhor. Deixa eu ler o título pra vocês, ó. A desobediência a desobediência de Israel contra cortada com a obediência dos servos. Quem dera essas pessoas todas elas obedecessem a Deus, né? Era bom. Ó, assim diz o Senhor. Onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu o repudiei? Glória a Deus. Ou quem é o meu cedro, a quem eu vos tenho vendido? Eis que por vossa maldade foste vendido, e por vossas transgressões vossa mãe foi mandada embora. Esse versículo aqui, eu já li ele uma vez, né? Uma foi duas vezes lá. Sei que eu já li ele, né? E eu entendi assim. Por que essa parte também ela cabe justamente para o sonho que eu tive, né? De duas casas que foi rejeitada. Por que o Senhor rejeitou aquelas duas casas? Por causa de desobediência de quê? Ó, deixa eu ler aqui para vocês, ó. Eis que por vossa maldade foste vendidos, e por vossa transgressão vossa mãe foi mandada embora. Você está vendo? Aquela casa, aquela mulher que estava lá dentro da casa, o Senhor rejeitou. Por que o Senhor rejeitou o templo dele? Por desobediência, por teimosia. Bora pra cá? Ó. É as coisas que os fiéis não estão fazendo mais, né? Foi para o caminho errado e não quer se voltar mais para o caminho certo, né? Ó, por que razão vim eu e ninguém apareceu? Clamei e ninguém respondeu. Porventura, tanto se encolheu a minha mão, que já não possa remir. Tá vendo como o Senhor tá falando da congregação? O Senhor tá falando da congregação. O povo se revoltou. O povo das congregações se revoltaram contra o próprio nosso Senhor que ergueu esses templos. Os templos do Senhor estão erguidos na face da terra, o templo evangélico, o templo católico. Mas são o quê? São pessoas que vão contra as Santas Escrituras, né? Ó. Ele clamou, o Senhor pediu para deixar as idolatrias de lado. O povo católico, ele não deixou as idolatrias de lado. O Senhor clamou, o Senhor pediu para que o povo voltasse para ele. O povo também não escutou, não obedeceu, né? Ou não há mais força em mim para livrar? Então, com certeza, nunca falta força no Senhor para livrar o que? A congregação deles, os templos deles, né? Eis que com a minha repreensão faço cessar o mar, torne os rios em
deserto até que se encha o mal. Os seus peixes, portanto, não têm água e morrerão de sede. Essa parte também aqui tá falando, preste atenção que o Jesus, né, ele pegou aqueles homens, os discípulos dele, era pescador, ele pescava peixe no mar. Aí o Senhor compara o que? Nós como peixe, nós estando sem água, a gente morre. Pois então, o Senhor nos dá a água da vida, lá no poço da Samaritana, o que foi que o Senhor fez? O Senhor deu água da vida a ela, e ela saiu distribuindo para os outros, e os outros se chegaram para o Senhor, né? Então, ó, os peixes fora d'água, eles morrem. Do mesmo jeito é nós. Nós sem a palavra de Deus, nós sem o conhecimento, pode ter certeza que nós morremos, né? Um peixe sobrevive fora do mar? Ele sendo da água salgada? Não, Meire. Pois então, e um peixe da água doce, ele sobrevive na água salgada? Não, Meire. Pois então, ele vai morrer. Por quê? Porque a água é salgada, né? Então, ó, eu visto... Ó, preciso prestar atenção, os dois peixes, vou dar uma explicação a vocês sobre as águas, né? Sobre os peixes. Os dois peixes, eles vivem dentro da água, mas as águas, elas são diferentes. Uma água, ela tem sal, e a outra água, a água doce, ela não tem sal. Vou fazer com a comparação aqui, a água doce. A água nós não somos sal da terra? Nós somos sal da terra. Então, nós vivemos o que? Na água salgada. A água salgada, então, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A água salgada, ela é diferente da água doce, né? Então, será que o peixe vive na água... O peixe da água salgada vive na água doce? Tem peixe que sobrevive, né? Principalmente o tubarão, né? Que eu já vi ele em águas doces. Eu não sei como, né? Mas eu só sei que eu vi, pra você ver como é que é as coisas, né? Então, e o peixe da água doce, ele vive na água salgada? Não, né? Por quê? Porque a água... Vocês prestem atenção. Que nós somos comparados, que... O Senhor deu uma comparação, nós como os peixes. Então, tem a água salgada e tem a água doce. Mas tudo são água. É só vocês meditar. Tem a água que nos limpa e nos purifica. O sal, para que o sal serve? O Senhor disse que nós somos o quê? Nós somos o sal da terra. Se nós não formos o sal da terra, para nada nós prestamos mais. Só para ser pisado. É o que o Senhor falou, né? Então, estou encaixando tudo nessa parábola aqui. Vocês perceberam? Nós somos peixes, nós precisamos de água para sobreviver. A água aqui, essa água aqui, vocês acham que ela é o quê? Doce ou é salgada? Porque ela dá repreensão. Vocês acham que ela é o quê? Doce ou é salgada? Água doce, ela não dá repreensão de nada, não. A gente se satisfaz com ela. Mas daqui a pouco a gente tá com sede novamente. Tá entendendo? Não sei se estão entendendo, que vocês são inteligentes. Ó, eu gosto de dar uma explicação bem dos tempos que nós vivemos, né? Das coisas que nós estamos passando, né? Ó, nós somos peixe da água salgada. Nós... Eu vou voltar de novo para a parábola do Senhor. Bora pra cá, ó. O Senhor disse que nós somos o sal da terra. Se nós somos sal, nós vivemos... Se nós somos o sal, e se o sal para nada presta mais, o sal só vai servir para ser pisado, né? Vocês veem que a água do mar, então, ela... glória a Deus, glória a Deus. Tem canto que tem tanto sal, né, que a gente pisa por cima. Vocês já prestaram atenção? Pois então, glória a Deus, glória a Deus. Bora pra cá de novo, novamente? Ó, nós somos peixe da água doce ou somos peixe da água salgada? Se for da água salgada, vai ter certeza que nós lemos a palavra de Deus bem salgadamente. E outra coisa, bem salgadamente, as pessoas não vão gostar. Por quê? Porque as pessoas gostam de coisa doce. Ai, prosperidade, cura, só as coisas... quando a gente lê a palavra de Deus assim, salgadinha, quando a gente dá um pratinho salgado, a pessoa já... gostei não. Prefiro mais um pratinho assim, uma coisinha mais doce, que ela é mais agradável. A gente entrou até então. Mas vocês veem que coisas salgadas, as coisas doces, elas nos trazem o que? Doença. E as coisas salgadas, não. É só vocês não comer com muito sal, né? Que também se vocês comerem salgado, vai arribar a pressão, né? Glória a Deus. Bora pra cá? Ó. Tem que ser tudo na medida certa, né? Mas vocês veem que a palavra de Deus, porque ela nos confronta. A palavra de Deus, ela nos confronta. A outra água, a água doce, vou fazer uma comparação. A água doce com as coisas desse mundo, elas não nos fazem assim, né? Nós se agradamos dela. Por quê? Porque ela é doce. A água do mar não, ela é salgada. As pessoas aceitam as correções de Deus nas Santas Escrituras.
Aqui fala sobre o quê? Do nosso modo do nosso modo a gente viver. E o Senhor nos confronta para nós viver do modo que Ele quer. Então, é uma coisa o quê? Salgada. Então, tu tá acostumado com o quê? É com pirão mesmo forte? Vocês estão acostumados a quê? Com essas comidas que não dá fortalece, que não fortalece? Bora pra cá? Ó. Eu vi... Deixa eu ver se eu não só achei o versículo, né? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheiram mal os seus peixes, portanto não tem água e morrerão de sede. Quantas pessoas vão ficar sem a palavra de Deus agora, depois do arrebatamento, né? Eu visto os céus de negrilhão. É verdade. Vocês veem que o céu tá bem azulzinho. De repente o Senhor cobre o céu com nuvens. Vocês já prestaram atenção? Eu presto atenção nas coisas celestiais. Eu amo as coisas celestiais. Entendeu? Eu visto o céu de negrilhão. Ei, um pano, glória a Deus, um pano de saco para a sua cobertura. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra aos que estão cansados. Para vocês que estão cansados, né? Olha, Jesus está voltando. Nada de canseira. Comece, tira isso de ti. Preste atenção, Jesus está voltando. Não é tempo das pessoas relaxar, é tempo das pessoas... As 10 virgens, elas adormeceram. Então, tá no tempo de vocês acordarem, de vocês o quê? Começarem a te consagrar ao Senhor, porque o Senhor está prestes a vir a este mundo, né? Para nos resgatar. Da terra da escravidão. Aqui, nesse mundo, aqui é a terra da escravidão. Por quê? Porque nós pode pecar. Então, o pecado nos escraviza e nos afasta do reino do céu, entendeu? Aqui é a terra do pecado, né? Então, é a terra que nos escraviza, entendeu? E a terra maravilhosa, santa, é a terra onde nós queremos ir pra lá. Pra o quê? Pra gente viver com o Senhor, né? Ó. Bora pra cá? Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me os ouvidos para que ouça como aqueles que aprendem. Verdade. Glória a Deus. Hoje o Senhor está me chamando a atenção nesse versículo. Nesse que eu acabei de ler e nesse que eu vou ler agora. O Senhor Jeová, é porque o Senhor, quando o Senhor fala na palavra dele, ele não fala só com vocês, não. Ele fala conosco, entendeu? Ele fala comigo, ele fala contigo. Ó, o Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. O que é uma pessoa quando o Senhor fala conosco que a gente não escuta? Como é que a gente é uma pessoa sem ser uma pessoa rebelde? É quando o Senhor fala conosco, quando Ele nos confronta, que a gente abaixa a cabeça e aceita, entendeu? Não me retirei para trás. A pessoa, Jesus diz assim, olha, assim, assim, assim. Aí a pessoa pega, não vou me embora dessa congregação, não vou ficar mais nessa congregação, não. O Senhor está me exaltando hoje, glória a Deus. Então, assim, as congregações todas, elas, o Senhor lá no céu não vai botar placa de igreja, não. Lá no céu é uma congregação inteira para todos os fiéis. E glória a Deus, um pastor só para redimir todas o quê? Para redimir o rebanho. Estaremos sobre o controle do Jeová, né? Que tem um nome que é Jeová. O Senhor Jeová. Então, por isso que eu chamei de Jeová, mas eu gosto de chamar ele de meu Senhor, né? Então, ó... A pior coisa é quando o Senhor fala conosco que o crente dá para trás. Ou então o crente diz não. Quando a gente diz não, a gente já o quê? Muda até as feições quando fala não. Entendeu? As minhas costas ofereci.
ao que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontam e me cuspiam. Glória a Deus. O Senhor está falando e hoje é comigo. Glória a Deus. Porque o Senhor Jeová me ajuda. Assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como uma rocha. Verdade. Jamais eu tiro o meu rosto quando eu vou falar com as pessoas, que eu vou falar que Jesus está voltando. As pessoas ainda elas olham bem nos meus olhos para ver se eu estou andando com alguma mentira. Mas no dia do arrebatamento vocês vão ver. O Senhor estava usando ela, falando conosco, que nós não demos ouvido. Porque o Senhor Jeová me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como uma rocha, porque sei que não serei envergonhada. Disso eu tenho a plena certeza, né? Glória a Deus. Perto está o que me justifica. Glória a Deus. Aí é bom saber que quando a gente entra na casa do Senhor, a gente nunca tá só, né? Quem contenderá comigo? Quem contenderá comigo? Quem contenderá com uma pessoa enviada pelo próprio, né? Pelo próprio Criador. Compareceremos juntamente, glória a Deus. Comparecemos juntamente. Então, tanto vai comparecer vocês como eu na presença dele. E eu vou dizer para o Senhor, Senhor, eu estava lá na igreja, não estava mais eu. E vocês viram que eu falei com essas pessoas. Eu chamei essas pessoas ao arrependimento, que elas deixassem a vaidade de lado, que essas pessoas deixassem as idolatrias de lado, que essas pessoas se voltassem para o Senhor. Vai estar aí, vai estar tu. A minha palavra vai ser essa. Olha, eu vou falar para o quê? Não precisa nem falar que o Senhor vê todas as coisas, né? Então, cheguei nos tempos evangélicos, Senhor, eu cheguei nos tempos evangélicos e disse, ó, Jesus, faltou até a voz. Jesus apareceu para mim em sonho e pediu para me alertar vocês que da volta dele, Jesus está voltando, é tempo de arrependimento, é tempo de vocês renunciar à vaidade. Pro tempo evangélico, pro tempo católico, a mesma coisa, é tempo de vocês. Jesus apareceu para mim em sonho, Jesus pediu para mim no tempo católico, pediu para vocês renunciar às idolatrias, porque é um mandamento, e renunciar à vaidade, entendeu? Esse aí, nós vamos comparecer nós dois juntinhos perante ele, e eu vou falar as mesmas coisas que eu repito dentro dos templos dele, vou repetir para vocês, entendeu? Vamos estar nós face a face com ele, por isso que eu digo a vocês. E eu falo as coisas que está escrita nas Santas Escrituras, né? Ó, bora para cá? Perto está o que me justifica. Glória a Deus, graças a Deus. Sempre quando eu entro na congregação, o varão de guerra, ele entra comigo, né? Comparecemos juntamente. Quem tem alguma acusação contra mim? Glória a Deus. Chegue-se para mim. Glória a Deus. Como é que eu posso me defender perante a Jesus se eu não for nos templos, se eu não falar com o povo dele? Glória a Deus. O Senhor está falando comigo, o Senhor também está falando contigo. Ó. Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles como roupa se envelhecerão, e a traça os comerás. Glória a Deus. Quem há entre vós que tema a Jeová? A melhor coisa nós tememos ao Senhor. A melhor coisa que existe, nós tememos a Ele, né? Ó. E ouça
a voz do seu servo, quando andam em treva e não teve luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre a e firme-se confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Glória a Deus, com certeza. Eu me escolho logo nele, né? Eis que todos vós que acendeis fogo e vós cingis com faísca, andai entre as lavaredas de vosso fogo e entre as faísca que acenderdes, isto vós sobrevirão da minha mão, e em tormento não consigo falar isso não, jazereis, não consigo falar, jazerei. Vocês me perdoam por a dificuldade que eu tenho, né? Mas entreguei pra vocês. Eu vou ler essa passagem aqui, é Isaías 51, vou ler ela pra vocês, né? Sabe por quê? Porque com essas guerras que tá acontecendo, o tempo que a terra foi feita, então, o tempo que a terra foi feita, até nos dias de hoje, e com essa guerra que vai acontecer, não se compara o que tá prestes a acontecer em toda a face da terra. Por quê? Porque a terra envelhece. Eu vou ler esse versículo pra vocês. Eu já até leio um pedacinho dele, né? Porque tá até marcado aqui, eu escrevi logo lá em cima, né? Envelhecerá. A terra envelhecerá. Quando eu leio esse título lá em cima, que eu mesmo coloquei, né? Então, já entendi que nesse versículo aqui que eu vou ler pra vocês, a terra envelhece. Mas eu vou começar ela do início pra vocês, pra poder eu terminar ela todinha. Bora pra cá, ó. Ouve-me, vós, os que seguem a justiça, aos que buscam o Senhor. Olhei para a rocha, de onde foste cortado, e para a caverna do poço, de onde foste cavados. Olhei para Abraão, olhei para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, o chamei e abençoei e multiplicarei. Glória a Deus. Está falando em multiplicação, né? Glória a Deus. Bora continuando aqui. Versículo 3. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden. O Senhor vai fazer o que? O deserto como o Éden. Glória a Deus, glória a Deus. E quando o Senhor fizer uma nova terra, um novo céu, né? E a sua solidão e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graça e voz de melodias. Então, voz de melodia é cântico, glória a Deus.
atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os vossos ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei e o meu juízo farei repousar para a luz do povo. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os seus braços e os meus braços julgarão o povo, e as línguas me agradaram, e as línguas me agradaram, e nomeei braço esperas e no meu braço esperaram a salvação, sairá a minha salvação no dia do arrebatamento, né? Levantai os vossos olhos para os céus e olhei para a terra embaixo, porque o céu desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá. Você está vendo esse versículo que eu estou lendo para vocês? O céu desaparecerá. Vocês estão entendendo aí esse versículo? Eu vou repetir para vocês, ó. Levantai os vossos olhos para o céu e olhei para a terra embaixo. Eu já estou meditando, nós estamos subindo para o céu, né, então, e nós olhando para a terra para baixo, né? Vocês meditam também aí, né, ó. Porque o céu desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morreram semelhantemente, porém, aqui está dizendo que o que, ó, eu vou repetir esse versículo para você, o versículo na frase, né, ó. E a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será debilitada. Vocês estão vendo? A salvação do Senhor, após o arrebatamento, ela ainda continua. O Senhor tirou o sacrifício dele continuado, né? Mas a salvação dele pelas nossas almas, dura para sempre. Agora tem que, né, morrer pelo amor do Evangelho, né? Ó, e aqueles que escapar, mas o Senhor ainda vai levar, né? Tô falando a partir depois do arrebatamento, vai ter salvação para vocês. É só você ler esse versículo 6. Durará para... Ó, porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será debilitada. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, povo em justo coração está a minha lei. Não temeis a zombaria, não temei a zombaria dos homens, nem vós tornei pela sua injúria, porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. A salvação do Senhor por nós, as almas dele, então durará para sempre, é de geração em geração. Glória a Deus.
despertar, despertar, desperta, desperta, vestir-te de força, ó braço do Senhor, desperta, como nós nos dias passados, como na guerra, como na geração antiga. O Senhor está dizendo que a gente é para se despertar igualmente na geração antiga. A geração antiga, elas enfrentavam tudo para levar a palavra do Senhor, né? Não és tu aquele que cortou em pedaço a Raabe, o que foi ferido a Chagou? Não és tu aquele que cegou o mar, as águas do grande abismo e que fez o caminho no fundo do mar para que possamos os reinos. Assim, glória a Deus, ela é grande. Assim verão a resgatação do Senhor sobre a Sião com júbilo e perpétua alegria. Haverão sobre as suas cabeças gozo e alegria. Alcançarão a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, é tu para que tema o homem? Glória a Deus, você está falando comigo, também está falando contigo. Que é mortal, o filho do homem, que se tornará um inferno. Pera. Deixa eu repetir. Que se tornará inferno. É esse nome. Ó. E tu esquece do Senhor? E tu esquece do Senhor que te criou, que estendeu o céu, fundou a terra e teme continuadamente todo o dia o furor do angustiado, quando se prepara para destruir, por onde está o furor do que te atribulava, e exilado cativo de pressão será solto, não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará, porque eu sou o Senhor teu Deus, que agito o mar de modo que brame as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, para fundar a terra e para fazer Sião. Tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebeste soveste as fezes
congregação de todos os filhos que ela teve, nenhum a que nenhum a que imensamente de todos os filhos que criou, nenhum a que o tome pela mão. E estas duas coisas te acontecerá, e quem te compadecerá de ti? Assolação, o quebrantamento, a fome e a espada. Porém te consolarei. Os teus filhos já desmaiarão, jazem nas entradas de todos os caminhos, como os bois montem na rede. Cheios estão de furor do Senhor e da repreensão do seu Deus. Portanto, agora ouve isto, ó aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor Jeová e o teu Deus, que preteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, os sedimentos de cálice do meu furor, nunca mais dele beberá, porque puluei na mão dos que te entristeceram, que descerão a tua alma abaixo ti e passarão sobre ti esta tu sente as suas costas como cão e como caminho aos viajantes. Entreguei, eu li essa passagem, Isaías 51, eu li ela todinha para vocês, até chegar em 52. Então, eu li todinha para vocês, essa passagem da Santa Escritura. O Senhor fala fortemente comigo, também falo fortemente com vocês, né? Que a gente está passando, que a gente está... Quando eu leio essa Santa Escritura, a terra prometida não é essa terra que nós vivemos, não. A terra prometida é a Sião. É a Sião, a Nova Jerusalém. Ela é a terra prometida para nós. Lá nós vamos ter paz, amor e sossego. Nessa terra aqui, essa terra aqui é a terra do pecado, a terra do Egito, a terra da escravidão. Entendeu? Nós estamos buscando a Nova Jerusalém. Pois então, nós temos o que suportar. Por quê? Porque nós buscamos coisas que não se compara a nada que existe nesse mundo. Entendeu? E esse mundo vai ser passado, juntamente com tudo que há nele, entendeu? Por isso que o Senhor pede que a gente se volte para as coisas celestiais, né? E esqueça das coisas desse mundo. Aceitou Jesus, quando a gente começa a caminhar com o Senhor, aquela velha pessoa não existe mais. Ela tem que morrer e nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Só assim nós temos vida eterna. Mas é morrer mesmo. Vou despir logo, vou despir. E sobre o sábado, ainda vou achar para soltar para vocês, né? Que seja só um texto, mas vou soltar. Sobre se despir aquela velha pessoa. Antes nós era de um jeito, nós usávamos a roupa conforme a nossa vontade, nós pintávamos o nosso cabelo, nós cortávamos, estirávamos. Quando a gente aceita Jesus, a gente se despide de tudo isso, de tudo. A gente usava batom, usava maquiagem, fazia sobrancelha, a gente tem que se despedir disso. A gente pintava as unhas, a gente usava salpato, a gente pintava as unhas, deixava as unhas crescer. Tudo a gente tem que se desfazer. A gente tinha ódio, a gente tinha mágoa, a gente tem que se desfazer disso tudo. A gente tem que morrer aquela velha pessoa e nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus.
amar o seu próximo, mesmo aquelas pessoas nos odiando, nos detestando, a gente tem que aprender a amar ela. É isso que o Senhor nos ensina, e é isso que nós devemos o que? Praticar, para que nós podemos ganhar a nossa salvação. Se nós não praticar, nós não temos salvação, não. A gente só tem salvação se nós aprender a amar o nosso próximo, então, e colocar tudo em prática do que está escrito nas Santas Escrituras. Se despir daquela velha pessoa, se despir dos velhos hábitos e começar a construir uma nova vida com Cristo Jesus, lado a lado. Aí a gente o quê? Herda o reino do céu, só assim. Se não for assim, não tem como não. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lembrar que a gente existe aqui na Terra, existe dois caminhos. Tem um caminho rumo ao céu e tem um caminho rumo à porta larga, né? Que é o caminho da perdição. Então, muitas pessoas, todas as pessoas caminham nesse caminho. E o Senhor chama vocês para sair desse caminho para voltar para o caminho estreito. Esse caminho começou lá no Jardim do Éden. Esse caminho da porta larga e esse caminho da perdição começou lá no Jardim do Éden. Por isso que veio o quê? O castigo para Adão e para Eva, né? Adão não pecou, mas a Eva pecou. Mas o Adão teve que comer, por quê? Como é que vinha a nossa salvação se não fosse por ele? Entendeu para vocês? Vou ler só esse versículo que eu falei, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu encontro a passagem aqui do sábado para me soltar para vocês. Vocês que não gostam de amar o sábado, vocês que não gostam de honrar o sábado, vocês gostam de honrar o mandamento que os homens dão ao povo. Lá no céu é completamente diferente. Vocês têm que cumprir, vocês têm que honrar o sábado, entendeu? Vocês têm que honrar. Glória a Deus. Vocês têm que aprender a honrar a palavra de Deus. Querem ir lá para o céu, querem morar com o Senhor, vocês têm que aprender a amar o que? Amar o sábado. Eu tô procurando aqui, tá? A passagem do sábado. Eu já encontro pra soltar pra vocês. Temei ao Senhor na sua justiça. Eu falei pra vocês que eu ia ler sobre o quê? Sobre o sábado. Eu vou ler mais aqui no outro canto, a passagem do sábado. Eu só encontrando. Deixa eu só encontrar, que eu já solto ela pra vocês, né? A desobediência do ser humano contra Deus, ela é grande demais. Vocês estão vendo que eu tô passando, né? Tô passando, eu tô procurando. Vocês me perdoam. Não encontrei. Essa aqui eu vou ficar devendo sem... Essa eu vou ficar devendo a vocês, né? Quando eu encontrar, eu solto o Senhor do sábado. Não, eu rali. Tá em outro vídeo que eu já fiz outro vídeo pra vocês falando sobre o Senhor do sábado. Ó, vou encerrar esse vídeo pra vocês me perdoem, eu solto. A outra passagem, que tem duas passagens falando do sábado, só que eu não achei. Na página tinha lá, né, escrito sábado, mas eu não achei, eu procurei. Mas eu não achei.
Tem um nome sábado que coloquei, mas não é esse daqui não. Vocês me perdoem, porque eu não decoro, porque eu leio a Bíblia muito, né? Pra me decorar a página, o versículo eu não decoro. Eu decoro sim, só alguns, né? Tem outra passagem da Santa Escritura que fala que é pra gente guardar o sábado. Agora eu não sei, não tô lembrada onde é. Deixa eu ver se aqui nos 10 mandamentos. Vou olhar aqui e vou passar a vista bem rapidinho pra vocês. Porque não é bom ficar devendo as coisas não, né? Então. Tô lendo sobre os 10 mandamentos, se eu encontrar, pra ver se tem aqui, né? Aqui tem muito sobre a lei, é o quê? Peraí. É porque eu li duas passagens diferentes, né? Falando sobre o sábado, só que eu acho que a outra eu não marquei. O 10. Vocês me perdoam? Eu procurei tanto, tava aqui, é no 10, ó. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Você está vendo? O sábado, ele é pertencente ao Senhor. Ó, é os 10, ó. O título é Êxodo 20 e os 10 mandamentos. O sábado é do Senhor, cujas congregações elas não respeitam, elas não honram isso, ó. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, cujo as pessoas até mudaram, diz que é o domingo. Eu vi uma pessoa de uma congregação ela dizendo que o 7º dia é o domingo, e a Bíblia fala aqui que é o sábado. Por isso que eu digo, as pessoas pisam em cima das Santas Escrituras. Aqui não tem domingo para ser o 7º dia, aqui tem um sábado, entendeu? Então o primeiro dia da semana é o quê? O primeiro dia da semana é domingo, entendeu? Ó. E o último dia é o sábado, né? Olha aí, vai lendo, vai meditando. Teu não fará nenhuma obra, nem tu. Vou ler novamente do início, você me perdoa? Ó, os 10 mandamentos, aqui é os 10 mandamentos, o Senhor tá dizendo que a gente tem que guardar o sábado, ó. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem a teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Você está vendo os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos. Aqui é outro mandamento, a gente respeitar o sábado. Está incluído nos 10 mandamentos, a gente respeitar o sábado. E hoje a gente vê que é difícil uma igreja respeitar o sábado. E esses pastores, tudo cheio de autoridade, tudo pisando na palavra de Deus. Pra você ver, né? Se é tradição cultuar no domingo, cultua. Mas o sábado vocês têm que dedicar a Deus, entendeu? Sábado é dedicado a Deus, abrir as congregações e adorar a Deus. Mas as pessoas gostam de fazer conforme a vontade delas, né? Porque em
sétimo dia, peraí, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e o mar, e todo que nele há. No sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Por isso que eu digo a vocês, muitas pessoas, o primeiro dia da semana é o domingo. Porra, então, se eu não santificou o sábado, que é pra gente ter como aliança com o Senhor, as pessoas fizeram tudo ao contrário. Eles colocaram no domingo, entendeu? Pra não fazer a vontade de Deus, né? E o dia que o Senhor abençoou, não foi no domingo pra gente cultuar ele, não, foi no sábado. Então, o Senhor descansou no sábado, então. Ora, o teu pai e a tua mãe, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, é que tem muitos mandamentos aqui que tá falando aqui que as pessoas soltam nas igrejas, mas tem outros aqui que não soltam, tem outros que não são nem obedecidos, e o pior que é pelas pessoas que conduz ovelha. Por isso que eu digo a vocês vigiam, vocês que estão dentro dos templos, vocês que são ovelha, cuidado que vocês não estejam nas mãos, sabe de quem? De lobo. Cuidado que vocês não... Tem muitas pessoas que estão de quê? Nas mãos de lobo. O bom pastor fala sobre isso. Eu vou terminar aqui, né? Já terminei. Aí o outro. 13. Não matarás. O versículo 14. Não adulterará. O versículo 15. Não furtará. Então, tem muitos mandamentos. Tem uns mandamentos aqui que são cumpridos. Entendeu? Tem uns que tem até castigo, né? Essas outras coisas aqui. O mandamento 3. Se a pessoa, né? Então. O outro mandamento aqui também. Fica mal falado, né? Esse outro mandamento também aqui, a pessoa também tem castigo, né? Esse outro mandamento aqui também fica mal falado, né? Que é o versículo 16, entendeu? Levantar falso testemunho do teu próximo. Fica mal falado, né? Então, não cobiçará a casa do teu próximo. Também, né? Se a pessoa, então... Por isso que eu digo, tem muitas coisas que tá escrito aqui dos 10 mandamentos que as pessoas... Tem umas que as pessoas compram, tem outras que não. Como também não tem imagem de escultura. Tudo tá falando dos 10 mandamentos, só que as pessoas ignoram. Mas a mensagem do Senhor foi entregue. Os 10 mandamentos, ele já fala logo, é sobre tudo que tem escrito na Bíblia. Se vocês pararem para pensar nos 10 mandamentos, as pessoas eram outra, completamente diferente. Entendeu? Quantas coisas não vivia tudo em vida boa, quando as pessoas passam a respeitar e honrar o que tem escrito nas Santas Escrituras. Principalmente os 10 mandamentos, né? As pessoas dizem, né, que o Senhor veio para a terra e o Senhor colocou só 2 mandamentos. E Jesus abre a boca e Jesus disse: Eu não vim mudar o que estava escrito na lei. Muito pelo contrário, o Senhor não veio mudar, o Senhor veio fazer com que cumpra, entendeu? Lugar dele, ele fez foi aumentar mais ainda, entendeu? Mas a mensagem do Senhor foi entregue para vocês, né? Foi.